Olá, bem-vindo ao programa Vamos Falar de hoje, que sempre traz opiniões diferenciadas para você formar a sua própria opinião sobre assuntos exclusivos como o de hoje, a Onda Gourmet. O que é isso? Que tendência é essa? Que produtos exclusivos são esses? Há mercado consumidor para isso? E aí a gente convidou aqui hoje a Jéssica Ávila, que está conosco. Jéssica Ávila, que é formada em turismo, especializada em gestão do mercado do luxo. Também participa hoje aqui com a gente o Rodrigo Lopes, que é dono de uma franquia de chás em vários shoppings. Trouxe até inclusive uns produtos exclusivos aqui para a gente, vai falar depois. E o Guilherme Guzella, que é chefe de cozinha e está aqui já preparado para falar de todas as coisas saborosas dentro de uma nova tendência de cozinha, cozinha criativa. E também está aqui com a gente a Patrícia Gaspar, que é professora do curso de gestão do luxo no Centro Europeu também. Já foi editora de um site sobre gestão de luxo, tem muita experiência nessa área, vai trazer vários números aqui para a gente. Então, para começar, vamos falar sobre a Jéssica. Jéssica, está com um site especializado em casamentos. E o que é que tem dentro de um casamento nessa Onda Gourmet? Então, na verdade, assim, o casamento, ele sempre, teve a alimentação focada nisso. A gente não consegue fazer um casamento sem uma alimentação. Mas vindo toda essa parte da Onda Gourmet, a gente consegue distinguir algumas coisas que a gente consegue trazer para o casamento. Por exemplo, o casamento a gente não tem a chance de errar. Então, sempre a gente tem que estar buscando algo que agrade a todos os convidados. Então, assim, a Onda Gourmet dentro do casamento não são pratos exóticos. São coisas que você sabe que é bom dentro do menu caprichado, com produtos diferenciados, selecionados, exclusivos e que agrade o paladar de todo mundo. Então, assim, dentro dos casamentos hoje em dia tem muita informação bacana de alimentação. Um exemplo. Essa onda do brigadeiro gourmet. Quem que não gosta de brigadeiro, né? É uma coisa assim que desde a infância todo mundo come, agrada todo mundo. Mas nos casamentos agora tem essa tendência do brigadeiro gourmet. Então é o seguinte, além da mesa de doce, que é comum, né, em todo casamento, o bolo, eles fazem como se fossem lounges de brigadeiro. Então faz um brigadeiro de cappuccino, um brigadeiro de Nutella, um brigadeiro de limão siciliano, enfim, você consegue ter várias opções diferentes dentro dessa onda gourmet para oferecer para o teu convidado uma coisa diferenciada, mas muito gostosa ainda. Tem até algumas miniaturas de comidas diferentes para quem quer provar um pouquinho, né? Isso, então, também é outra coisa muito forte que a gente vê em casamento, para até deixar uma coisa mais informal, para as pessoas conseguirem se sociabilizar melhor, são os finger food, que a gente chama assim, que são pequenas réplicas de grandes pratos. Então, por exemplo, um peixe que é servido diferente, você consegue trazer no finger food uma porção menor, com design diferenciado, que a pessoa olhe e pense assim, nossa, mas o que é isso? Vou experimentar, é diferente, mas agrada o paladar. Então, você não pode também fazer uma ideia muito mirabolante, porque a gente sabe que você não tem chance de erro. Então, tem que ter uma coisa que agrade. E de diversas opções dentro do finger food. Outra coisa muito legal, saindo um pouquinho da tendência do finger food, mas ainda numa comida menorzinha, são a harmonização dos pratos junto com a bebida. Então, por exemplo, assim, lógico, casamentos muito grandes é muito difícil a gente conseguir essa harmonização, porque tem que fazer muito prato e muita bebidinha. Mas, por exemplo, assim, esses mini weddings, que também é uma tendência agora em casamentos, você fazer uma harmonização, por exemplo, de uma entrada, um caviar, digamos, com um shotzinho de vodka, ou de sobremesa, um mini brownie com um vinho do Porto. Então, é legal que você consegue trazer essa tendência das opções gourmets dentro do finger food no casamento. Fica bem bacana. Eu acredito. Dá até água na boca. E o Rodrigo Lopes, que é dono de uma franquia de lojas de chás, já saindo daqui do Paraná para outros estados. Como é que você chegou a essa ideia tão original e o que é que você levou em consideração, a princípio, no início, quando você estava concebendo a ideia? Concebendo a ideia. Então, assim,
A Moncloa, ela, como plano de negócio, ela nasceu em 2010. Então, a gente estudou 3 anos antes de abrir o negócio. A ideia surgiu, na verdade, do meu sócio, ele que buscou o que o chá representava no mercado e trouxe essa sugestão para a sociedade. O que a gente fez logo em seguida? Pesquisou o mercado para entender como é que ele funcionaria aqui no Brasil, quais eram os players que estavam competindo ou que iriam competir com a gente, inclusive para ajudar a montar a carta. Nós contratamos uma sommelier de chá para desenvolver a carta de chás para a gente. A gente iniciou em setembro de 2013 no Pátio Batel com uma carta com 25 blends diferentes. E em abril nós inauguramos no Shopping Barigui também e implementamos mais 11 tipos de blends. E essa pesquisa de mercado com o gosto do brasileiro que ajudou a nossa sommelier, que ela é de fora, a montar e elaborar a carta de chás para a gente. Foi o seu sócio que trouxe essa ideia, ele te convenceu, isso. Não, porque na Europa já tem, nos Estados Unidos tem, vai pegar aqui no Brasil. Como é que foi para te convencer? A expectativa é essa, meu sócio é arquiteto, então, além de ele trazer algumas referências de fora, ele já vem com encantamento, que ele já desenvolveu a embalagem. Então, a gente há muito tempo queria montar um negócio juntos, nós nos conhecemos em Madrid. Por isso o nome é Moncloa. Moncloa é um bairro de Madrid. Nós morávamos ao lado da linha amarela do metrô, que é a parada que tem esse nome. Então é um significado muito mais para a sociedade do que efetivamente com o chá. Mas quando ele trouxe a ideia, ele já veio com encantamento. Ele é bem vendedor, assim. E aí, pesquisando o mercado, a gente identificou um potencial muito grande no Brasil, tanto para o chá quanto para essa onda gourmet. Porque o chá ele tem basicamente 2 variantes de colheita, que é uma colheita que é chamada ortodoxa e a colheita CTC. A nossa é a colheita ortodoxa, que é uma colheita manual, no máximo com uma tesourinha. Então a colheita ela é feita manualmente, aquelas mulheres com aqueles chapéus bem grandes para proteger do sol, e elas vão colhendo as folhas, jogando num saco, e depois essas folhas são selecionadas, inclusive folhas de mesmo tamanho. Existem variações, por exemplo, você pega o chá preto, existem variações de tamanho de folhas que vão identificar o grau de qualidade do chá. Jardins que são especializados em produzir chá preto, jardins que são especializados em produzir chá verde. Então, por exemplo, o nosso chá verde, a grande maioria dele vem do Japão. O Japão tem algumas variantes de chá. Uma das melhores delas é o Sencha, que é a base do nosso chá. O nosso chá branco é de uma região na China chamada Paimutan, que também é uma qualidade excelente. O chá branco, para que vocês tenham uma ideia, ele é o brotinho da árvore. Então é a folha que recebe mais nutrientes. Ela tem um gosto mais suave, naturalmente mais adocicado. Então, todas essas variantes a gente pesquisou muito na hora de selecionar a carta, e isso também com a ajuda da nossa sommelier, que ela viajou para desenvolver os fornecedores inicialmente, para nos garantir essa qualidade que a gente acabou descobrindo na hora de realmente mergulhar no mundo do chá. E o Rodrigo trouxe alguns exemplares, daqui a pouquinho Isso. A gente vai abrir algumas latinhas e sentir o cheirinho, né, Rodrigo? Tá bom, com certeza. E agora vamos falar com o Guilherme Guzella, que é chefe de cozinha, ele que é turismólogo também, especialista em gastronomia. Que coisa boa isso, hein? Uma paixão, né? Tão bom cozinhar por paixão, tão bom fazer aquilo que a gente ama fazer. Acho que faz com que você não se sinta trabalhando e faça as coisas. E eu costumo dizer que antes da gente falar em luxo, antes da gente falar em gourmet, eu acho que a gente tem que sempre pensar em fazer uma comida gostosa. E essa comida gostosa, ela vem do coração. E se você não tiver amor no que você está fazendo, com certeza a tua comida não vai ficar tão gostosa. Por isso que comida de mãe é tão boa. Ai, mas dizem que quando o homem vai para a cozinha, cozinha melhor do que mulher, hein? Olha, melhor que minha mãe acho que não, mas a gente cozinha bem. Acho que a dedicação e o carinho que a gente tem, porque também vamos pensar numa coisa meio histórica da sociedade. A mulher muitas vezes vai para a cozinha por necessidade, por obrigação, ou muitas vezes até por uma imposição da própria sociedade. E o homem parece que quando vai por opção. E como ele faz essa opção, ele tem a opção de não ir. E como ele vai, ele faz tudo de uma forma um pouco mais, com mais carinho, com mais amor. Mas mulher cozinha muito bem também.
Hoje você é consultor em empreendimentos gastronômicos, é professor de gastronomia da Universidade Positivo e também apresenta um programa sobre culinária, onde você diz que todo mundo pode aprender, pelo menos aprender a fazer um prato diferente. De tudo. Eu acho que não tem hoje limitação, Simone. A pessoa quer cozinhar em casa, não existe, não sei fazer. Eu acho que ninguém nasce sabendo nada. Você aprende a fazer as coisas. E nada melhor do que tentar. A primeira vez que eu fiz arroz, eu queimei. A primeira vez que eu fiz um bolo, eu errei. O bolo não cresceu. Se eu pegasse os meus erros e justificasse eles para não cozinhar mais, eu teria vários. Mas a gente tem que ser persistente. Assim como quando a gente vai dirigir um carro pela primeira vez, quando você vai fazer uma primeira conta de matemática, é que a gente está sempre acostumado com o sucesso. Mas nem sempre o que a gente vai fazer na cozinha vai ter sucesso logo de cara. E para a gente chegar nesse nível de criatividade, de essa parte mais gourmet, é muita técnica, é muita experimentação e é muito mais erro do que acerto. É isso que eu ia te perguntar agora. Quando é que você começou a se interessar pela cozinha e por esse mercado tão segmentado? Então, acho que a minha paixão pela cozinha ela vem desde muito cedo. Quando eu tinha já uns 4 anos de idade, eu já gostava de ficar ali. Eu não sei se eu cercava o fogão ou se minha mãe botava eu ali por perto, porque eu era muito inquieto. E antes que eu quebrasse a casa inteira, ela botava uma cadeira ali do lado para poder ver ela cozinhando. E acho que dali começou a surgir uma paixão. E essa paixão não se aquietou com o tempo. Quando eu fui fazer minha faculdade, assim como a Jéssica, a gente fez faculdade de turismo. E dentro do turismo a gente tem uma disciplina, né, Jéssica, de alimentos e bebidas. É o máximo. Uma delícia cozinhar. E todo mundo invejava a gente, porque eu fazia o curso de manhã, a gente chegava no final da manhã, estava todo mundo morrendo de fome e a gente tinha preparado o nosso almoço. Então era super gostoso. E lá eu redescobri essa paixão e descobri que era aquilo que eu queria fazer profissionalmente. E daí seguiu a minha profissionalização dentro do setor. E um setor que cada vez mais busca pessoas especializadas. Não é possível se trabalhar nele sem ter uma formação. Ele ainda assimila um pouco de pessoas um pouco inexperientes, mas assim, inexperientes de formação, mas sim com muita experiência de vida, com muita bagagem. É inadmissível uma pessoa dentro da cozinha sem um mínimo de bagagem, né? Mas a gente vê que hoje em dia, cada vez mais, e isso acho que é bom tanto para as pessoas que estão trabalhando desde antigamente até hoje, quanto para as novas pessoas que estão entrando na gastronomia, existe sim essa exigência pela profissionalização. Isso faz com que os nossos resultados que a gente come todo dia sejam cada vez melhores, né? Tá bom, daqui a pouquinho você conta essas experiências pelo mundo aí. Tem e bastante. Também o que já deu certo, o que deu errado na cozinha. Pode deixar. Vamos conversar agora com a Patrícia Gaspar, que é professora do curso de Gestão do Luxo no Centro Europeu, já passou por São Paulo também, trabalhando num site sobre gestão do luxo, para conceituar. Já que a gente está falando sobre essa onda gourmet, Patrícia, para quem está em casa entender o que é essa onda gourmet ou esse produto exclusivo gourmet que ganhou esse rótulo hoje em dia. Bom, primeiro, me apresentando, eu sou uma consultora especializada em posicionamento de marcas, sou de São Paulo, atualmente eu moro em Curitiba, dou aula em algumas universidades, mas especialmente no Centro Europeu, que tem um curso voltado à gestão do luxo. Então, é todo um setor que vem se desenvolvendo, é todo um setor que vem se qualificando. Então, tanto do ponto de vista da oferta, como é o caso do negócio aqui do Rodrigo, quanto do ponto de vista profissional, nós estamos formando cada vez mais profissionais especializados, e também na demanda, porque falta realmente o mercado consumidor informado o suficiente, com critérios suficientes para poder consumir produtos especializados. Então, quando a gente considera o setor do luxo, é um setor que abrange diversos segmentos, mobilidade, serviços, moda e acessórios, a gastronomia entra como um dos segmentos desse setor. Então, quer dizer, é um setor que vem se desenvolvendo como um todo, principalmente por causa da qualificação da demanda. Então, na medida em que nós temos mais consumidores com acesso, com renda, com cultura realmente, com capital cultural e com informação, critérios, nós temos então essa base de consumo formada, procurando produtos e serviços mais especializados. E não necessariamente quem decide entrar nesse mercado tem que ter todo o dinheiro de quem consome, né? Exato. Até uma ideia criativa, que ela não exija tanto investimento,
pode pegar muito bem, né? Pode sim. Nós conhecemos alguns casos de empresários que lançam negócios especializados tendo a internet como principal plataforma. Então, é possível sim desenvolver um serviço, desenvolver um produto bastante especializado e voltado para o segmento, para a demanda, né, de luxo, sem que você tenha realmente um investimento inicial muito pesado, certo? Mas é importante lembrar que empresários que desejam atuar dentro do setor do luxo precisam compreender a fundo o código cultural desse consumidor. Porque hoje o luxo ele está estratificado. Antigamente só existia realmente o luxo absoluto, que era direcionado à elite. Hoje não, nós temos o luxo absoluto, o luxo intermediário e o luxo acessível. Então, a grande maioria das marcas de luxo internacionais hoje dependem da demanda formada por esses consumidores que acessam um luxo um pouco mais acessível. Então, sim, grosso modo, tudo que nós fazemos dentro dessa esfera premium e de luxo é endereçada a um consumidor de alta renda. Mas a gente deve também considerar o luxo acessível, que tem como alvo principal o consumidor de classe média. É aquela pessoa que quer me dar um presente hoje. Exato. Eu vou me dar um presente. Exato. E aí ele vai lá, quer tomar um chazinho especial, quer comer uma comidinha muito boa, um docinho feito de forma diferente. E ele vai em busca. É verdade. Outro aspecto interessante, como você comentou a respeito de tendências, eu chamo de efeito ampulheta no mercado. E o que significa, né, o efeito ampulheta? É um afunilamento do centro. É uma classe média não querendo mais consumir produtos que são, teoricamente, direcionados a essa classe média. Então, quer dizer, aquilo que não interessa a ela compra no supermercado, ela vai no Walmart, ela vai no Extra, e aquilo que é importante para ela, entre todos esses produtos gastronômicos ou serviços, ela então acessa marcas premium ou marcas de luxo que são teoricamente endereçados a um consumidor de uma renda mais elevada. Então, é um afunilamento desse mercado, é uma classe média querendo consumir produtos cada vez mais especializados dentro daquilo que mais interessa para ela. Se para mim é importantíssimo viagens, eu vou gastar dinheiro com viagens. Se para mim é importantíssimo vinhos, o que de fato é verdade, eu sou uma apaixonadíssima por vinhos, eu posso até consumir vinhos que não estão totalmente de acordo com a minha própria renda, né? Porque, enfim, vinhos para mim são muito importantes. Então, isso vem acontecendo com muita frequência. E o Brasil tem espaço para esse mercado? Tem. Quando a gente olha para o Brasil, sim, o mercado ainda está altamente concentrado em São Paulo, concentra praticamente 70%, né, do mercado do luxo. Nós temos Curitiba na 5ª posição, mas Curitiba, por outro lado, é o mercado que mais cresce. Então, realmente, muitas oportunidades tendem a aparecer aqui em Curitiba nos próximos anos. Inclusive, segundo a GV, entre 2013 e 2015, a previsão é de aumento de 30% no mercado do luxo aqui no Brasil. Bacana. Vocês sentiram isso quando foram fazer as pesquisas de vocês referentes a cada produto? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu, na verdade, para o lançamento do meu site, né, que é um site voltado mais para quem está planejando e organizando o casamento, eu trabalhava em Curitiba num espaço para eventos, o Castelo do Batel, a maioria deve conhecer, que hoje em dia é o melhor espaço para eventos de pequeno porte da região sul do Brasil. Então, lá eu estava diretamente ligada ao requinte, ao luxo. Então, eu via a necessidade dessas pessoas que consumiam esse luxo de ter uma referência, uma pessoa que entenda do que ela está falando, que traga o bom gosto, o bom senso e passe também informações úteis, que às vezes elas não estão tão explícitas assim. Então, aí nesse nicho de mercado que eu achei o gancho para lançar esse site, para trazer informação, para trazer até etiqueta, coisas que as pessoas estão procurando, mas que não é tão fácil acesso, não é falado tão abertamente, assim, em revistas, ou em televisão, ou até na internet mesmo, né, focando nas referências, nisso que a gente tem agora mais em Curitiba mesmo. Eu acho que isso que a Patrícia mencionou é muito interessante. As pessoas hoje, elas buscam realmente uma coisa específica, né? Então, ela gosta de tomar chá, ela vai tomar um chá excelente. Mas talvez para o café do dia a dia ela compre uma marca normal, uma marca tradicional. E isso faz parte da rotina.
E a gente percebeu isso também na alimentação. A gente tem uma empresa que trabalha com consultoria e com eventos sociais, e a gente percebeu bastante isso, que existe uma demanda muito grande por uma coisa simples, por uma coisa do dia a dia, básica, mas quando toca em alguma parte mais delicada, como o casamento, as pessoas acabam exigindo um nível um pouco maior. Então, no meu dia a dia eu não gastaria para ter um caviar, mas no meu casamento eu tenho direito, e assim eu vou fazer. E elas se permitem, elas se programam, elas reservam aquela quantidade de dinheiro até para isso. Exatamente, isso a maioria das vezes, porque o mercado do luxo hoje ele não se restringe só à classe mais alta, né? Mas, e também não necessariamente, aí eu posso estar enganada, a Patrícia pode me corrigir, mas eu acho que a gente não necessariamente fala em luxo nos preços mais caros. Exato, claro. Mas O luxo é um conceito também, Isso. porque não basta você ter o dinheiro e você não aplicar de uma forma... Até quero que vocês comentem isso. A pessoa tem dinheiro, ela chega pedindo um produto que é considerado brega. Isso. Nem sempre está ali no mercado, ou é dentro do mercado luxo, mas não é, né? Tão... Ou talvez não se encaixe naquele momento, né? E eu acho que muito mais do que cozinheiro, vendedor de chá, a gente é consultor o tempo todo. Então a gente está dando uma consultoria para a pessoa por um breve momento, por uma coisa tão simples que é tomar uma xícara de chá, se a gente for colocar dessa forma, mas que pode ser tão prazeroso, tão maravilhoso. Da mesma forma, a gente, quando vai fazer um cardápio, quando vai indicar um fornecedor, você tem ali na tua mão a chance de poder frustrar uma expectativa ou transformar ela em outra coisa, num nível muito maior do que aquela pessoa tinha. Porque luxo é muita experiência, né? Essa Exato. coisa que fala assim... Porque você vai num restaurante, você quer apreciar aquilo. Você vai numa viagem, você quer ter aquela experiência. Você não consegue compartilhar essa experiência até com as outras pessoas em outros países, né? Trazendo, eu fui para lá, mas é tão difícil você sentir aquele luxo. É você que está participando daquilo, experimentando aquilo. Então, isso é o que muita gente está buscando hoje em dia, né? Eu acho que o que eles falaram tem muito sentido e eu consigo enxergar isso diariamente lá na Moncloa, porque a venda é uma venda super consultiva, porque você tem que entender o paladar do seu cliente, o que ele atrai, para você poder oferecer o chá correto, porque cada um tem o seu gosto, a variedade é bem grande, então você tem que entender e sentir, quando ele vai sentir o aroma da lata, quando você abre a lata para ele sentir o aroma, para ver se aquilo encanta ele mais ou menos. A gente tem a possibilidade de servir o chá na mesa também, e esse servir o chá na mesa também é um ritual, que aí é a questão da experiência que ela falou, porque a pessoa pode preparar, fazer parte da preparação do chá. A gente não vai nunca servir o chá pronto na mesa para o cliente. O que ele vai fazer? A gente vai servir a água já quente com a erva e um timer para que ele saiba a importância do tempo de infusão, para ele ver aquilo acontecendo, para ele poder sentir o aroma do chá depois de preparado e não simplesmente só servir a xícara. Então, esse mercado de luxo, eu acho que é muito isso da experiência. A pessoa está buscando isso, a gente tenta entregar isso a ela, servindo o chá na mesa, mas dentro da loja também tentando fazer uma venda totalmente personalizada. Né? Ela vem buscar novos ensinamentos, Com novas certeza. experiências. Uhum. É uma aula de chá que ela às uma aula de vezes chá. vem e tem ali na hora. E você sabe que o pessoal se interessa muito. Isso que eu falei para vocês hoje da colheita, agora no comecinho, as pessoas não só pelo aroma, mas elas se preocupam de onde vem o produto, qual que é a diferença da colheita, o que esse chá tem de tão especial que o faz ter esse aroma maravilhoso que vocês daqui a pouco já vão sentir. Mas a gente sempre tem que procurar ensinar um pouquinho, porque as pessoas buscam isso. Mas o que é legal do chá? Você consegue perceber de maneira bem rápida a qualidade do produto, mesmo você sendo inexperiente, você nunca tendo tomado um chá ou ter o costume de tomar um chá. Isso é uma coisa legal, porque tem alguns produtos que você realmente precisa estudar um pouco. Você que é apreciadora do vinho, eu não consigo notar tanto a diferença de um vinho de R$50 para um vinho de R$400. Uhum. Eu acho que você tem que trabalhar o seu paladar um pouco mais. Em contrapartida, o chá, mesmo você sendo iniciante, você consegue perceber a diferença de qualidade do produto. Eu acho que com a culinária e com a comida, você consegue de maneira muito rápida também ver que um produto é muito melhor do que o outro. Né?
E a cerveja eu acho que é um caso bem diferente também. Algumas cervejas que são mais fortes, mais encorpadas, você precisa trabalhar o seu paladar até conseguir apreciar a bebida como ela deve ser apreciada. Então isso eu acho bacana do chá, a simplicidade que ele pode trazer para o dia a dia da pessoa, mesmo para a pessoa que é inexperiente na bebida. Quer dizer, é muito amplo, cabem vários produtos e daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, agora a gente vai para um intervalinho e na volta muito mais para você aqui no Vamos Falar de.